Foi só com a ajuda de muitas pessoas simples, colaboradores e amigos benfeitores, do espírito de sacrifício dos missionários e seminaristas ao longo destes anos iniciais, que no dia 11 de dezembro de 1955 o seminário foi inaugurado e finalizado. Recordam as crónicas que, à boa maneira portuguesa, os trabalhos duraram até ao último momento. À meia-noite do dia anterior à inauguração, o padre Bellini terminava a pintura da capela e os operários, durante essa madrugada, colocaram as últimas peças de mármore da balaustrada. Mas os trabalhos da última hora não ensombraram a grandeza da cerimónia da inauguração. O seminário nunca tinha brilhado tanto, com bandeiras, cores e música. A bênção do seminário foi feita pelo Sr. Bispo Dom José da Cruz Moreira Pinto, Bispo de Viseu. Depois do almoço, seguiu-se a tarde solene do Te Deum. Todos elogiavam, com admiração e carinho, a grande obra, desde a mais humilde zeladora às máximas autoridades e clero. Diziam mesmo que o seminário era a casa onde se trabalhava e tinha a igreja mais bonita da diocese. Os combonianos tinham, finalmente em Portugal, o Seminário das Missões, a sua casa-mãe. No dia 27 de julho de 1958, na capela do seminário, é ordenado o primeiro padre missionário português. Tratava-se do padre Rogério Artur de Sousa de Aguiar da Beira. Ele, juntamente com o irmão António Martins, primeiro missionário comboniano português, foram os primeiros frutos de quase 10 anos de trabalho vocacional e missionário em Portugal. Nesse mesmo ano, em outubro, o ano letivo inicia com 136 alunos. Aos primeiros combonianos portugueses se juntava no ano seguinte, a 14 de março, o padre Ramiro Loureiro da Cruz, segundo padre comboniano português a ser ordenado em Milão pelo cardeal Montini, futuro Papa Paulo VI. Os anos que se seguiram a 1955 conheceram a expansão dos missionários a outras cidades do país. Eram necessárias outras casas para dar seguimento à formação inicial em Viseu. A paróquia de Paço de Arcos, em Oeiras, foi assumida pelos combonianos em 1955. Funcionou como Procuradoria das Missões, mais perto da capital, com vista a tratar de numerosos documentos e passaportes para os missionários em trânsito para Moçambique. Seguiu-se Famalicão a acolher o noviciado em 1956. Depois, a Maia, na Quinta dos Leões, que recebeu o primeiro grupo de filósofos em 1958-59. Entretanto, depois de inicialmente publicada em Viseu, a revista Alemar mudou-se para Lisboa em 1966, na atual Calçada Engenheiro Miguel Paz, na paróquia de São Mamede. Coimbra recebeu o primeiro grupo de 21 seminaristas no ano letivo de 1970-71, ainda em condições muito pobres e provisórias. O padre António Hino foi o escolhido para levantar as infraestruturas que foram finalmente inauguradas no dia 6 de janeiro de 1973. Santarém foi também escolhida para sede de noviciado, depois de vários anos os noviços já não irem para Famalicão, mas sim para a Espanha, nos anos em que Portugal e Espanha formavam uma só província.
Ainda estavam as obras em curso em Coimbra, quando o padre António Hino foi destacado em 1971 para a cidade ribatejana, para estabelecer e construir a Casa do Noviciado. A inauguração não demorou muito, foi a 18 de outubro de 1972. A ideia de seguir os passos de São Daniel Comboni e fundar uma revista em Portugal surgiu já no ano de 1955, numa conversa entre o padre Calderola e o padre Ézio Sório. Este último veio mesmo a ser o fundador da revista Aleimar. Ventilou esta ideia com os seminaristas maiores da Diocese de Viseu, onde era então diretor espiritual. Os jovens não só apoiaram a ideia, como lhe sugeriram o título Aleimar. Assim, em janeiro de 1956, a revista missionária Aleimar saía do prelo numa tipografia de Gouveia com uma periodicidade bimestral e 2.000 cópias de tiragem. O apoio das zeladoras e amigos na sua divulgação, criando novos assinantes, foi fundamental para que hoje, depois de 51 anos, esta revista missionária seja ponto de referência da imprensa nacional em aspectos missionários, com cerca de 25.000 assinantes. Todos os momentos de animação missionária, como os presépios e os dias missionários, eram a oportunidade de fazer novos assinantes. 7 anos mais tarde, em 1963, a sede da revista transferiu-se para Paço de Arcos, onde sobreviveu nas apertadas instalações da paróquia. Aleimar era uma revista com espírito aberto, onde os leitores encontravam lufadas de espírito missionário, testemunhos de vida missionária e comboniana, assim como algumas provocações que decorriam de uma visão missionária comprometida. Era uma revista aberta aos temas da missão universal, projetando o empenho missionário português para além dos horizontes do ultramar. Foi este espírito que lhe trouxe alguns dissabores, num tempo em que a censura do regime de então controlava à tesoura a liberdade de imprensa. Em novembro de 1964, por causa de um artigo sobre o Congresso Eucarístico de Bombaim e por juízos manifestados em favor da visita do Papa Paulo VI à Índia, Aleimar foi suspensa pelo próprio Ministério do Ultramar. A notícia desta visita tinha sido censurada a todos os meios de comunicação pelo regime, proibindo de publicar o que quer que fosse sobre este assunto. Aleimar, como revista mensal, não estava sujeita à censura prévia e, por isso, não recebeu nenhum aviso e furou assim o bloqueio noticioso decretado pelo governo, pelo próprio Dr. Oliveira Salazar, desagradado com a notícia publicada com o artigo Um Congresso para a Índia. Foram envidados alguns esforços para solucionar a situação, mas a suspensão permaneceu, com ameaças e intimidações e o medo de outras medidas contra os combonianos. Temia-se a expulsão dos combonianos de Portugal. Depois de muito sofrimento e de muitas preocupações, a suspensão da revista veio finalmente a acabar a 8 de maio do ano seguinte, 1965. Depois de 6 meses, a Aleimar pode de novo reaparecer e continuar a sua publicação.